Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nos escritos do teólogo e psicanalista Léo Salles para investigar uma questão que, para mim, é fascinante e um pouco incômoda. E qual seria? Porque tantas vezes a espiritualidade parece uma guerra contra nós mesmos. Uma luta contra nosso corpo, nossas emoções, nossos limites. Entendo. Parece que para ser espiritual é preciso deixar de ser humano, sabe? De onde será que vem essa ideia? Essa é a pergunta de 1 milhão, não é? E é exatamente o ponto de partida do Léo Salles. Ah, que bom. Nosso objetivo hoje é desempacotar o argumento central dele que vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele defende que a narrativa bíblica não é sobre escapar da nossa humanidade, E sim sobre o quê? sobre mergulhar nela, para restaurá-la por completo. Sim. A grande tese que vamos explorar é que a vinda de Cristo não foi um plano B para anular o ser humano. Certo. Mas o caminho para, finalmente, nos tornarmos os humanos que deveríamos ser, desde o princípio. Ok, vamos começar por essa dificuldade que o Sales aponta, que ele chama de dor existencial. Isso. Pelo que eu entendi, é um desconforto profundo em simplesmente ser o que somos. Seres limitados que têm um corpo, que sentem. Que dependem, que são vulneráveis. Exato. E ele diz que isso muitas vezes gera o que ele chama de uma fuga piedosa. O que seria isso na prática? A fuga piedosa é um conceito muito poderoso. É quando a gente usa a linguagem da fé para justificar a nossa aversão à nossa própria humanidade. Tipo usar um jargão religioso para esconder um problema? Exatamente. A gente fala em viver no espírito, mas no fundo o que estamos fazendo é tratar nosso corpo como um inimigo, nossas emoções como um sinal de fraqueza. E nossas necessidades como falta de fé. Perfeito. Cria-se uma oposição que não existe no texto original. O espiritual de um lado e o humano do outro, como se fossem times rivais. E aí a lógica fica completamente invertida, né? Se você fica cansado, doente ou comete um erro, parece que sua espiritualidade, sei lá, tá em baixa. Sim, como se a santidade fosse uma espécie de superpoder que te torna imune à vida real. Nossa, é muito isso. Salles conta sobre pessoas que sentem uma culpa profunda por ficarem doentes, como se pegar uma gripe fosse uma falha de fé. Caramba, que pesado. É o resultado prático de uma teologia que desconfia do corpo. A pessoa acaba lutando contra a própria biologia em nome de Deus. O ponto crucial do Salles é: isso não vem da Bíblia. Vem de onde, então? Vem do nosso pânico de sermos... Limitados. E as consequências disso são brutais. O material dele fala em culpa crônica, porque, claro, ninguém consegue parar de ser humano. Ninguém. E hipocrisia, porque todo mundo começa a fingir que não sente o que sente. E, no fim, uma fé que não serve pra nada no dia a dia. Uma fé desconectada. Isso, uma fé que não sabe o que fazer com a dor, com o luto, com a frustração. Perfeito. Vira uma espiritualidade de vitrine que ensina a gente a rejeitar aquilo que o próprio Criador olhou e disse que era muito bom. É uma contradição total. E quando o ser humano vira um obstáculo a ser superado, a salvação vira sinônimo de fuga e não de cura. Então, para consertar esse rumo, a proposta dos seus é voltar, mas não para a queda, Isso é importante. e sim para o projeto original, lá em Gênesis 2 e 7, no momento da criação. Esse é o ponto de virada. A análise que ele faz desse texto é fundamental. Ele descreve a criação humana como um processo integrado, não como, sei lá, uma montagem de peças de Lego. Integrado. Como assim? Primeiro, a Bíblia diz que Deus formou o homem do pó da terra. O ponto de partida é o barro, é a matéria. O corpo não é um acidente, então. De jeito nenhum. Não é um erro ou um estágio inferior. É a base, a matéria-prima escolhida por Deus. Ok. E depois vem o segundo passo. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o que Salles destaca aqui é que esse sopro não vem para substituir o corpo. Ele vem para animar o corpo. Ah, entendi. É o barro que se torna vivo. Exato. Não é um fantasma que entra numa máquina. E o resultado dessa união, o encontro do pó com o sopro, é o que o texto chama de alma vivente. Em hebraico, nefesh shayah. E aqui tá o pulo do gato. Qual é? Pense nisso não como um espírito preso num corpo, mas como um bolo já assado. Você não consegue mais separar a farinha, os ovos e o açúcar. Boa analogia. O bolo é a união dos ingredientes. Da mesma forma, a alma, na visão bíblica, é o ser humano vivo e integrado. A alma não habita o corpo. A alma é o corpo com o fôlego de vida. Peraí, isso é radical.
Então, toda aquela linguagem que a gente usa de libertar a alma do corpo, ou minha alma anseia por algo mais que este mundo material, isso está, na verdade, muito mais alinhado com a filosofia grega do que com Gênesis. Exatamente. Isso muda completamente o jeito que a gente pensa sobre nós mesmos. Muda tudo. A implicação, como Salles aponta, é que não existe alma humana sem corpo humano na concepção original. A espiritualidade bíblica nasce encarnada. Então, comer, trabalhar, descansar, se relacionar. Tudo isso era parte do plano divino antes mesmo de o pecado entrar em cena. O corpo não é um acessório, é o palco da vida. É o palco da vida. Exato. Entendi. O projeto original era essa unidade perfeita. Mas, obviamente, não é assim que a gente vive hoje. A gente sente essa fragmentação. Essa luta interna. O que nos leva à pergunta inevitável. O que exatamente a queda quebrou nesse projeto? Ela tornou o corpo mau? Ótima pergunta. E a visão do Léo Salles é que a queda não destrói a estrutura, mas desalinha o propósito. Ok, estrutura versus propósito. Explica melhor. Adão e Eva não deixam de ser pós-sopro depois do pecado. Eles continuam sendo seres corporais, conscientes, relacionais. A fábrica continua a mesma. A fábrica é a mesma, o que muda é o centro de comando. A vontade deles se desconecta da vontade de Deus e tudo entra em desordem. Acusação. Então, o corpo em si não é amaldiçoado. Ele só começa a sentir os efeitos de viver num mundo desordenado. Cansaço, dor. Doença, morte. O problema não é a matéria, é a vontade que se rebela. Faz sentido. E aqui Sales faz uma distinção que você disse que é crucial, sobre o termo carne na teologia. Assim, fundamental. Porque muitas vezes a gente ouve que a carne é fraca e associa isso direto ao nosso corpo. Sim, ao desejo, à fome, ao sono. Pois é, mas o que Sales está dizendo é que quando a Bíblia, principalmente Paulo, critica a carne, não está falando das nossas pernas ou do nosso estômago. Está falando do que, então? De uma atitude, de uma orientação de rebeldia. É a nossa natureza humana inteira operando de forma autônoma, em rebelião contra Deus. Entendi. Então culpar o corpo pelo pecado é uma desculpa fácil. É mais cômodo apontar o dedo para a matéria do que admitir a desordem do nosso coração, da nossa vontade. E a morte nesse cenário seria o quê? A morte é a consequência final dessa ruptura. É a separação forçada daquilo que foi criado para ser unido. O sopro volta para Deus e o corpo volta ao pó. Exato. A morte, na visão bíblica, não é uma libertação da alma, como algumas filosofias ensinam. É uma tragédia. É a desintegração do ser humano. A queda não nos destrói, ela nos fragmenta. Ok, se o projeto original era tão integrado e a queda foi uma desordem de propósito, de onde veio essa ideia maluca de que a solução era fugir do corpo? Essa é a grande questão histórica. Por que tantas correntes espirituais ao longo da história propuseram exatamente o oposto do projeto original? Saios aponta diretamente para a enorme influência do pensamento platônico no cristianismo. Platão, um filósofo grego. Exato. Para Platão, de forma bem resumida, o mundo material é uma sombra, uma cópia imperfeita do mundo das ideias. O corpo é uma prisão. E a alma é o que importa de verdade. A alma, que é nobre e imortal, é o que realmente importa. A meta da vida é libertar a alma dessa prisão carnal. E essa ideia, que não é bíblica, acabou se misturando com a teologia cristã. Contaminando, eu diria. E aí se criou uma hierarquia. O espírito é o que há de bom, a alma fica ali no meio e o corpo, coitado. Fica lá embaixo, sendo visto como a fonte de todos os problemas. Precisamente. E a salvação, nesse modelo distorcido, passa a ser vista não como a cura da criação. Mas como uma fuga dela. Isso. E gera essa espiritualidade que fala muito sobre o céu, mas tem pouquíssima conexão com a vida real aqui e agora. O ideal se torna ser alguém que não sente, não precisa, não se cansa, não depende. Uma espécie de santidade que só funciona no discurso. Porque na vida real ela é impossível e cruel. E aí que o Sales faz uma provocação muito forte. Ele diz que ignorar as necessidades do corpo, tratar as emoções como falta de fé, é uma forma silenciosa de violência espiritual. Nossa,
É basicamente chamar de espiritualidade o que, no fundo, é uma incapacidade de habitar a própria humanidade que Deus nos deu. E o mais irônico é que isso é feito em nome de Deus. Exato. Quando o movimento de Deus na história é exatamente na direção oposta. A resposta de Deus para a desordem humana não é um manual de como escapar do corpo. A resposta é a encarnação. E é aqui que a gente chega em Cristo. O último Adão, como Paulo chama. Vamos explorar isso. O último Adão. A resposta de Deus não é uma filosofia, é uma pessoa. É uma pessoa. Então, Cristo não veio nos ensinar a sermos menos humanos, De forma alguma. mas a nos mostrar o que é ser plenamente humano. A expressão último Adão de 1 Coríntios 15 é a chave de tudo. O primeiro Adão inaugura a humanidade criada. O último Adão, Cristo, inaugura a humanidade redimida. A história não muda de personagem no meio do caminho. Não muda. Ela continua sendo sobre seres humanos. A obediência de Cristo, a sua perfeição, não acontece apesar do corpo dele, mas através do corpo. A fome no deserto, o cansaço. O cansaço ao lado do poço, o sofrimento na cruz, tudo isso é teologia em carne e osso. Então, o ponto decisivo é que Cristo derrota o pecado e a morte não por ser menos humano ou usar um poder divino para trapacear. Não, ele vence sendo perfeitamente humano. E, ao mesmo tempo, perfeitamente alinhado com o Pai. Ele conserta o projeto no exato lugar onde ele quebrou. E a ressurreição dele é o selo de garantia de todo esse argumento, né? Com certeza, ele não volta como um fantasma ou uma energia cósmica. Ele ressuscita com um corpo. Uau! A imagem de um Cristo ressuscitado que come peixe com os discípulos. Isso não é uma assombração. É um corpo diferente, transformado, glorificado, mas ainda um corpo que pode ser tocado, que ocupa espaço, que come. Isso ancora toda a esperança cristã na matéria, no mundo físico. E não numa fuga dele. Totalmente. Isso muda completamente a meta da vida cristã. Se Cristo é o humano perfeito, então ser como ele não é se desumanizar. É o contrário. É finalmente se tornar o humano que Deus planejou desde o início. A salvação nos conduz de volta à nossa humanidade. De forma curada e íntegra. O que nos leva, então, à conclusão dessa história. Qual o destino final dessa humanidade restaurada? A resposta, seguindo a análise de Seios, está na doutrina da ressurreição. E o Novo Testamento é muito claro sobre isso. A ressurreição é um evento corporal e universal. Universal, como assim? Todos ressuscitam. A diferença não é se a pessoa ressuscita, mas para onde essa ressurreição a leva. Para a glória ou para o juízo. Então a existência corporal não é opcional no fim da história? Não. É o jeito de Deus lidar com a justiça e a redenção. É importante reforçar que a ressurreição não cria uma pessoa nova do zero, né? Seios destaca que Paulo fala em transformação, não em substituição. Exato. O corpo é um mesmo em identidade, mas muda de estado. O que era mortal se reveste de imortalidade. Continua sendo meu corpo, continua sendo você. E isso é essencial para a lógica do juízo final. Sim, ninguém é julgado como uma alma abstrata. O julgamento exige uma identidade completa, com sua história, suas escolhas, seus atos feitos no corpo. Por isso a ressurreição é necessária. Deus julga pessoas inteiras, não fragmentos espirituais. Isso também quebra aquela imagem meio etérea que a gente tem do corpo glorificado. Quebra totalmente. Não se trata de um corpo menos humano, quase fantasmagórico. Não. É um corpo plenamente humano, finalmente livre da morte, da dor e do pecado. O modelo é o próprio Cristo ressuscitado. A glória não apaga a humanidade. Ela a aperfeiçoa e a estabiliza para sempre. Então, recapitulando essa jornada que a gente fez com o material do Léo Salles, o argumento central é que o problema nunca foi ser humano. Nunca. Nunca foi o corpo, a matéria, as emoções ou os limites. O problema sempre foi uma humanidade em desordem, desalinhada do seu Criador. Isso. A queda não nos tornou menos humanos, nos tornou humanos desorientados. E a redenção que Cristo oferece não é um convite para deixar de ser humano e virar um ser de luz. É um convite para voltar para casa. É sobre voltar a ser plenamente humano como Deus sempre quis, integrado, curado, com corpo, mente e propósito alinhados.
Cristo nos devolve o que Sales chama de uma humanidade habitável. Uma humanidade habitável, gostei disso. Um lugar onde podemos finalmente nos sentir em casa em nossa própria pele. A esperança cristã vista por essa lente não é flutuar numa nuvem tocando harpa. É viver para sempre como seres humanos completos, numa criação restaurada. Com um corpo finalmente reconciliado com a vida. A redenção nos devolve a nós mesmos, curados e inteiros. O que nos deixa com um pensamento final para a gente levar para casa, né? Sim. Se a redenção não é uma fuga do corpo, mas a sua restauração, como isso muda a forma como a gente lida com as realidades bem concretas da nossa vida hoje? O cansaço, a doença, o envelhecimento. E até mesmo a alegria de uma boa refeição. Exatamente. Como seria viver uma fé que celebra, em vez de suspeitar, da nossa própria e maravilhosa humanidade?